Olá mais uma vez a você que acompanha as aulas aqui do canal Estudioro, e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de filosofia escolástica. Hoje a gente vai falar de uma figura muito falada e muito conhecida no mundo da filosofia, que é Tomás de Aquino. Contudo, a nossa exposição sobre Tomás de Aquino ela é bastante grande, uma vez que esse filósofo é um dos mais complexos e mais rebuscados para se entender. Então, por isso, as nossas aulas vão ser divididas. Então, essa aqui vai ser a primeira aula sobre este filósofo, em que nós trataremos da sua ontologia. Porém, nós teremos outras aulas onde nós trataremos da teologia de Tomás de Aquino e possivelmente também da filosofia do direito também em Tomás de Aquino. Beleza? Então vamos lá. O que é ontologia? Ontologia é uma parte da metafísica. E aí dentro da metafísica a gente tem o estudo do que é o ente, ou seja, a ontologia. Para Tomás de Aquino, o ente, que em latim se escreve ens, né? É a palavra ens, ele pode se referir a qualquer coisa, ou seja, tudo aquilo que existe. Então, na ontologia tomista, o ente ele pode ser mental, intramental e extramental. O que seria um exemplo de um ente mental? Seria um ente que existe na mente do indivíduo, não existe na realidade concreta, mas poderia existir na realidade concreta. No caso, esse poderia existir não quer dizer que seja fácil essa existência, que a existência seja algo, digamos, que nós poderíamos fazer com que ele viesse à existência. Na verdade, dentro da metafísica, dentro da ontologia, a gente vai ver que tem uma figura que é completamente importante em toda a filosofia escolástica e na filosofia de Tomás de Aquino, que é Deus. Então, quando eu digo que um ser mental, um ente mental, ele poderia tomar existência, eu estou considerando essa hipótese a partir da figura de Deus. Ou seja, Deus poderia, na sua onisciência, fazer surgir esse ser. Mas não necessariamente aqui no mundo a humanidade poderia criar esse ser, beleza? Mas, então, um exemplo de um ser mental a gente pode colocar que é Romeu e Julieta, esse casal. Por que eu coloquei como exemplo de ser mental? Porque não existe um Romeu e uma Julieta exatamente como Shakespeare os criou na realidade. Veja, existe o Romeu da mente do Shakespeare e existe a Julieta da mente do Shakespeare. E esse Romeu e essa Julieta que estão na mente do Shakespeare, eles são transmitidos para toda pessoa que lê a obra do Shakespeare ou que ouve falar ou que de alguma forma passa a tomar conhecimento desses personagens que estão dentro de uma história que o Shakespeare criou. Então, inicialmente, eles são seres mentais, eles estão na mente daquela pessoa que lê, estão na mente do autor inglês que escreveu a história deles, que criou esses personagens. Porém, eles não existem concretamente na realidade. Não existe essa pessoa Romeu e essa pessoa Julieta, que são exatamente os da história. Eles poderiam existir? Poderiam, porque dentro da realidade histórica poderia ter existido uma pessoa Romeu que fosse exatamente a da história. Isso aí, obviamente, bastaria Deus querer que isso acontecesse. Então, se Deus quisesse ter criado esse Romeu, se Deus quisesse ter criado essa Julieta, poderia sim ele criar exatamente duas pessoas que encaixassem perfeitamente na descrição do Shakespeare. Porém, ele não criou. Então, essas pessoas não existiram e provavelmente agora não dá para existir mais, porque o cenário que o Shakespeare criou é um cenário de época passada. Então, na nossa época, não tem mais como nascer o Romeu ou nascer a Julieta, porque aí já não seria o Romeu e a Julieta da história do Shakespeare. Os outros dois tipos de entes são o ente intramental e o ente extramental. O ente intramental
é aquele ente que ele existe na mente de alguém, mas ele não poderia de nenhuma maneira estar fora da mente. Por exemplo, o Wolverine. Tá? Por que o Wolverine não poderia estar fora da mente? Porque o Wolverine ele não atende às demandas e digamos assim, aos limites da existência física na realidade que a gente vive. Então, o Wolverine ele seria completamente destoante, assim, ele quebraria as leis naturais que nós conhecemos. Logo, ele não poderia ser um ser histórico. Veja, o Romeu, ele tem todas as características de um ser humano, ou seja, ele está dentro da categoria humana. Portanto, ele poderia existir na realidade histórica. Já o Wolverine não tem como a gente fazer esse tipo de aproximação, não tem como a gente imaginar na realidade concreta, física das coisas existindo no Wolverine. Nós podemos até hipotetizar, né? Se por acaso fosse verdade que o ser humano vai sofrer uma mutação, que daí os ossos dele vão formar garras, e aí esse ser humano, por um acidente do destino, pudesse ser servido de cobaia dentro de uma fábrica, ou dentro de um laboratório, melhor dizendo, e aí os ossos dele seriam objeto de estudo e se implantaria nesses ossos um material muito forte, que seria o adamantio. Então, haveria esse metal que teoricamente, hipoteticamente, poderia ser implantado nos ossos desse homem hipotético que seria o Wolverine. Só que isso não faz parte da realidade da anatomia humana. Se o ser humano tentar trocar a substância dos seus ossos por um metal, como por exemplo o ferro ou o chumbo, uma liga metálica como o bronze ou como o aço, isso completamente não daria certo, porque não faz parte da natureza do ser humano ter ossos metálicos. Então o Wolverine ele é completamente um ser intramental, ele está totalmente limitado à nossa imaginação. Beleza, o outro tipo de ser que também existe é o ente extramental. O que é o ente extramental? Tomás de Aquino vai chamar esse ente de res, ou coisa. Seria tudo aquilo que não está na nossa mente. Então, por exemplo, eu tenho aqui nas minhas mãos uma carteira. Essa carteira ela não é fruto da minha mente. Ela não existe como uma criação da minha mente. Não é que a minha mente criou essa carteira, não. Essa carteira ela existe enquanto uma coisa em si. Ela em si é extramental, ela está fora da mente de qualquer ser humano. Não é que eu vou entrar na mente de alguém e aí eu vou encontrar essa carteira. Não, essa carteira está aqui. Ela não está na mente de ninguém, porque ela é um ser substancial, beleza? Ela é um ser que possui aqui matéria. E para estar na mente ela não poderia ter matéria, porque para estar na mente ela teria que ser justamente uma ideia. E essa carteira não é uma ideia, essa carteira é uma matéria, ela possui uma matéria. Ela é uma coisa que possui uma matéria. Tomás de Aquino ele vai se detalhar mais detidamente sobre as res, ou seja, sobre as coisas, que são esses entes extramentais. Ele vai dizer que toda coisa, ou seja, todo ente extramental, ele possui uma substância e possui também acidentes. E aqui a gente precisa entender exatamente o que são essas coisas. A substância da coisa em si é justamente aquilo que é perpétuo nela, que não vai se modificar. E os acidentes são aqueles que podem se modificar. Então, por exemplo, esse quadro aqui, ele possui uma substância de ser sólido, certo? Ele possui uma substância sólida. Se de alguma forma eu tirar essa substância dele, se eu mudar a substância dele de ser sólido, ele deixa de ser quadro. Então já não é a mesma coisa. Porém, ele tem um acidente de ser verde.
Por que acidente? Porque se eu mudasse essa cor aqui para outra cor, ele continuaria sendo um quadro, beleza? Então, a substância é aquilo que não muda na coisa, que vai continuar sempre nele, e o acidente é aquilo que muda. Com relação às substâncias, Tomás de Aquino vai dizer que elas podem ser materiais ou imateriais, ou seja, ele vai acreditar que existem coisas que são extramentais, mas não são materiais. E você pode perguntar, mas o que seria algo que não é mental, é extramental, mas que mesmo assim não possui matéria? Bem, para quem é cristão, a pessoa acredita na existência dos anjos, né? Tomás de Aquino, que era cristão, acreditava que os anjos não possuíam matéria. Algumas pessoas podem pensar que um anjo ele é o quê? Um homem com asas. Porém, para Tomás de Aquino não era isso. O anjo ele era apenas um intelecto, ele era apenas uma mente pensante, mas ele não possuía corpo. E ele vai explicar que toda substância material ele possui matéria e possui forma, ou seja, hiller, que é um termo do grego que significa matéria, e morphe, que é um termo do grego que significa forma. Então esse quadro aqui ele tem uma forma mental, que é justamente a forma de quadro, e ele possui a matéria que preenche essa forma, que é essa matéria aqui, semelhante à madeira. Já a substância imaterial, que seria justamente a substância do anjo, ela possui apenas forma. Então, o anjo, como ele é apenas um ser imaterial, ele não possui matéria. Então, ele não possui o hiller, beleza? Então, só para a gente entender, substância, se for material, é composta de matéria e forma. Se for uma substância imaterial, é composta apenas pela forma. Já quando a gente vai para os acidentes, que são justamente as características da coisa que podem mudar, a gente tem que os acidentes eles podem estar em ato ou em potência. E aí se a gente volta lá na filosofia de Aristóteles, a gente entende qual é a diferença de ato e potência. Ato é aquilo que está atualizado, ou seja, aquilo que é atual. E potência é aquilo que pode ser, mas ainda não é. Então, por exemplo, esse quadro ele tem um acidente de ser verde. Por quê? Porque ele poderia ser vermelho. Ser verde ou ser vermelhos, ambos são acidentes do quadro. Porém, como ele está verde, então, em ato, ele tem o acidente verde. Mas ele também tem um acidente vermelho, só que em potência, certo? Então, a potência é justamente a capacidade de uma coisa de ter um outro acidente. Além disso, a coisa, ou a res, ela pode ser necessária ou ela pode ser contingente. O que é a coisa contingente? Contingente é toda coisa que existe, mas poderia não existir. Por exemplo, pense num gatinho. O gatinho, ele existe. Pensa, se você tem um animal de estimação, pensa no seu animal de estimação. Um gato, um cachorro, ele existe, certo? Mas, vamos supor que fosse possível a gente voltar no tempo e pegar os pais desse gatinho e separar eles. Levar um para o Japão e o outro para os Estados Unidos. Então, deixar separados. Isso provocaria o quê? Uma mudança na linha do tempo e esse gatinho não existiria mais. Então, o fato desse gatinho existir, mas ele poderia não existir, mostra que o gatinho ele é contingente. Nos termos filosóficos, a gente tem o termo esse e o termo quidditas. Esse significa existência, então o gatinho ele existe, ele possui uma existência. Quidditas é a essência, é aquilo que define o que aquele gatinho é. Quando um ser ele é contingente, ou seja, a sua existência ela é real, mas ela poderia não existir, então a gente diz que a existência é diferente da essência. Por quê? Porque a essência do gato nem sempre vai ter existência. Ou seja, se o gato pode não existir,
ele vai continuar tendo essa essência, mas essa essência ela não vai existir, ela não vai ter existência. Ou seja, pode haver a essência sem a existência. A existência não é intrínseca. Ela pode existir e pode não existir. Então, a essência é diferente da existência. A essência do gato é uma coisa, mas não necessariamente ele existe. Já no caso do ser necessário, a gente tem que existência e essência são a mesma coisa. Só tem um ser que Tomás de Aquino considera necessário. Todos os outros ele considera contingentes. Então eu sou contingente, você é contingente, esse quadro é contingente, o giz que eu usei para escrever no quadro é contingente, essa câmera que está me filmando é contingente, a tela que você está usando para assistir essa aula é contingente, tudo é contingente, porque tudo existe, mas tudo poderia não existir. Tudo tem a sua essência, tudo tem a sua quidditas, mas a sua existência pode ser e pode não ser. Ela pode, inclusive, deixar de existir. Um dia eu vou deixar de existir. Por quê? Porque eu sou contingente. Mas o ser necessário, segundo São Tomás de Aquino, vai ser apenas um, que vai ser Deus. Deus, ele não pode deixar de existir, segundo São Tomás de Aquino. Por quê? Porque a existência de Deus é igual à sua essência. Então, a essência de Deus é a própria existência dele. E a própria existência dele é a sua essência. Então, quando essas duas coisas coincidem, a gente tem que Deus existe e não pode deixar de existir. Porque, de fato, Deus não surge, Deus não passa a existir. Todas as coisas passam a existir a partir do momento que Deus as cria. Então, Deus criou a luz, Deus criou os astros, Deus criou o mar, Deus criou os animais. Mas Deus não foi criado. Então Deus sempre teve existência. Por quê? Porque a essência de Deus é a sua existência. Então, como a essência de Deus é igual à sua existência, então essa existência é uma existência ininterrupta. Ela nunca vai deixar de existir. Deus nunca vai desaparecer. Por isso Deus é um ser necessário. Ele é necessário para quê? Para que exista todo o resto. Certo? Então, Deus é aquele que cria todo o resto. Sem Deus não poderia haver a existência dos contingentes. Então é necessário existir um ser necessário, ou seja, esse primeiro tipo aqui, para que esse ser necessário dê origem a todos os outros seres contingentes. Então Deus é quem decide o que existe e o que não existe. E ele tem essa capacidade porque ele não pode deixar de existir nunca. A existência dele é perpétua. Por fim, Tomás de Aquino vai garantir, segundo a filosofia dele, que todas as coisas, ou todas as res, possuem transcendentais. O que são os transcendentais? São características que são inerentes a todos os entes. Todos os entes possuem três características. Essas características são a unidade, a bondade e a verdade. E aí a gente pode pensar num ente, por exemplo, um boné. Pensa num boné. Quando você pensa num boné, você pode perceber que ele possui uma unidade. O que é uma unidade? É justamente aquilo que define ele como um ser unificado, um ser integral. Se, por exemplo, eu corto o boné no meio, então ele já não é mais um boné, agora são duas bandas de um meio boné, então ele perdeu a unidade. Só que aí quando, se por acaso alguém junta de novo essas duas partes, consegue fazer com que elas se integrem novamente, então a gente volta a ter a unidade. Então todo ente, quando ele existe, ele possui unidade. Se essa unidade é rompida, então esse ente já não existe mais. Então, para existir, ele tem unidade. Ele só perde unidade quando ele deixa de existir. Isso acontece com todos os entes. Isso é um transcendental, ou seja, não é que isso faz parte da natureza de um ente, isso faz parte da natureza de todos os entes. Por isso é um transcendental. O segundo transcendental, que é a bondade, é um pouco mais difícil de entender. Por quê? Porque às vezes você vê uma barata e você pensa, pô, esse ente ele não é bom. Ele é ruim, ele me causa nojo, estranheza, eu não quero ele perto de mim.
Então esse ente, ele não é amável, ele não é algo desejável. Então como é que ele pode ser bom? Só que aí você tem que pensar que a bondade que Tomás de Aquino está se referindo aqui é que todo ente ele faz parte de uma criação. E dentro dessa criação, todo ente tem o seu papel, tem sua função, tem sua finalidade. Ou seja, Tomás de Aquino está partindo do pressuposto que Deus, quando ele cria a realidade, não tem nada na realidade que esteja ali simplesmente por acaso. Então, se existe uma barata, é porque existe uma lógica da realidade para que ela exista. Então, para que ela sirva de alimento para outro animal, ou para que ela cumpra algum papel no ecossistema. Então, a barata, ela não existe para o mal, ela existe para algum bem. Mesmo que não seja o bem que a gente queira, porque ela não é agradável para a gente, mas ela possui uma função dentro da realidade. Então, por isso, ela possui um grau de bondade, ou seja, um grau de adequação justamente ao plano da criação, ao plano da realidade. Isso acontece com todas as coisas. Então, Tomás de Aquino não vai conceber nada que seja intrinsecamente mal. Tudo que existe, existe cumprindo um propósito bom, que é estar integrado nessa grande arquitetura que é a criação, nesse grande edifício que é a criação. Então pense Deus como um arquiteto, ou como um escultor, como um pintor. Quando ele cria a sua obra de arte, seu quadro, ou a sua escultura, ou seu edifício, ele só vai colocar ali aquilo que está combinando e harmonizando tudo, certo? E por último a gente tem a verdade. O que é a verdade? Significa que todas as coisas, elas foram criadas a partir de um intelecto. E porque elas foram criadas a partir de um intelecto, elas têm uma verdade nelas. Então, por exemplo, quando você olha uma planta, você pode não entender que planta é aquela, qual é o tipo de semente que aquela planta dá, se ela é uma planta de um determinado clima, de uma determinada região, se ela serve para qual propósito, se ela acaba servindo para qual tipo de espécie, se abrigar nela ou usufruir de alguma coisa dela. Então você pode não conhecer, mas essas informações estão na planta. Então, se você estudar, se você pesquisar, você vai conseguir extrair a verdade que está na planta. Então, todo ser ele possui uma verdade nele mesmo. Então, você tem a verdade da borracha, a verdade do quadro, a verdade do lápis, a verdade da caneta. Então, qualquer ser que você pense, o ser humano, todos eles possuem uma verdade. E essa verdade ela está lá por quê? Porque esse ser é fruto da inteligência de Deus. E Deus ele pensa sem falsidade, ele pensa sem mentira, ele pensa sem ilusão, ele pensa aquilo que é verdade. E aí o ser humano, como ele também tem intelecto, como ele também tem capacidade racional, ele pode extrair justamente essas verdades que são constitutivas de todos os entes. Então, o ente possuindo matéria, possuindo forma, enfim, possuindo X ou Y acidente, substância e tal, ele é capaz de ser estudado, né? Porque se ele partiu do intelecto de Deus, então quer dizer que o intelecto humano, que é a imagem de Deus, que é feito espelhado no intelecto de Deus, ele pode se debruçar sobre aquilo ali e extrair aquela verdade que é intrínseca àquele ente. Bem, pessoal, por hoje é isso. Nós vamos encerrar aqui a nossa aula de Tomás de Aquino. Lembrando que a gente falou só da parte metafísica, ontológica, mas nós vamos ter mais aulas sobre ele, onde a gente vai falar mais especificamente sobre a teologia dele, ou seja, o que ele fala sobre Deus, e aí a gente vai entrar um pouco na questão da existência de Deus, que já era um tema que estava lá em Santo Anselmo, lembra? Então, Santo Anselmo é o pai da filosofia escolástica e Tomás de Aquino vai retomar essas provas da existência de Deus. E provavelmente a gente vai ter também um terceiro vídeo
falando sobre a filosofia do direito, né? Então, o que Tomás de Aquino filosofou sobre o tema da ética, das relações dos seres humanos, do que é a lei, o que é o direito, beleza? Então, se você gostou dessa aula, deixe o seu like, deixe o seu comentário também, sugerindo outros temas e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas que estão estudando esse tema, beleza? Um abraço e até a próxima!